Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.356, ele tem 5 páginas, 50 logias e 17 máximos. O tema, recalcitrância temperamental, elaborado segundo a especialidade temperamentologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Roberto Laime. Roberto de Albuquerque Laime, ele é professor universitário, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia, brasileiro natural de Recife, Pernambuco, voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente em Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde 2000. A recalcitrância temperamental é a resistência persistente dos principais componentes do temperamento pessoal, resultado do somatório dos traços de personalidade reforçados e retroalimentados ao longo da serialidade existencial na evolução da consciência. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da recalcitrância, a expressão do mater pensene pessoal, o mater pensene explícito por meio dos hábitos comportamentais, a mater pensenidade conduzindo aos tactismos espontâneos, o gatilho retrocognitivo desencadeado pela retropensenidade, os intrapensenes, a intrapensenidade. Na fatologia, a reincidência de comportamentos primitivos em diferentes percentuais, os atos impensados, o ambiente da infância insinuando a índole identitária da consim, o refinamento da autocrítica, os trejeitos insuspeitos, a extrapolação dos limites da heterocrítica, a pontuação específica da autoconsciencioterapia, o ponto crítico do autoenfrentamento. Na parafatologia, a recalcitrância temperamental ao longo da seriexis, a autovivência do estado vibracional profilático ante as tendências temperamentais, a reincidência do hábito retrocognitivo, a autocrítica remissiva quanto aos nogórdios interexistenciais, a ativação da tela mental retromnemônica pela autocognição e os dejaísmos ideativos. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo tipologia, no qual, com base na biografologia, o verbetógrafo lista 10 formas de manifestações conscienciais e que são fontes úteis de detecção do temperamento recalcitrante. Na remissiologia, nós destacamos antepassado de si mesmo, autobagagem holobiográfica, prospecção seriexológica, raiz do temperamento e síntese caracterial. A recalcitrância temperamental transparece categoricamente na reincidência dos aspectos conscienciais peculiares e idiosincráticos mais salientes na evolução da personalidade humana. Você já avaliou os traços conscienciais mais recalcitrantes presentes na atual existência? Qual a extensão da cosmovisão pessoal desenvolvida quanto ao próprio nível de recalcitrância temperamental? Na bibliografia específica, o autor contribui com 2 fontes de referência e na webgrafia específica com 6 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Marilene Haganin, Marilene Haganin, Ana Maria Rocha e Socorro Frazão. Porão, hábito, caráter, seriexis, reflexão, teimosia, inclinação, autoilusão, resistência, autocrítica, autoconscienciometria, temperamentologia, automemoriologia, retropensenidade, conviviologia, personalidade, entendimento, espelhamento, continuismo e perfilologia. Roberto, agora a pergunta de praxe, né, que a gente sempre faz. O que te levou a fazer esse verbete? A gente sabe que você está na consecutiva, né? Um dos
coordenadores de lá, então tem tudo a ver. Mas aí conta para nós, assim, por que esse verbete, esse título, o que ele te ajudou, o que a verbetografia, na hora de você fazer o verbete, o que se caíram fichas? Conta para a gente, assim, um pouco dos bastidores, né, do verbete. Uma boa tarde a todos. Então, esse tema, ele foi fruto de um dos resultados de autopesquisa, né? Eu tenho me dedicado à autopesquisa serexológica, já tem aí mais de 10 anos, mas essa preocupação, a identificação da recalcitrância, começou numa fase de aprofundamento, a identificação de retropersonalidade. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a me reconhecer enquanto uma personalidade consecutiva, né, de alguns naturalistas que eu pesquiso. Então, acho que eu já falei aqui alguns deles. Então, aí, como é que surgiu um caso específico, né, para exemplificar? Eu estava numa viagem à Alemanha e uma amiga pegou um dos livros, no caso foi o Humboldt, e ela, ao descrever alguma característica dele, bateu exatamente com uma característica que eu tinha, mas que nunca tinha refletido sobre ela, mas que foi pontual, específico. Mas como é que ele tinha essa característica, sendo que eu manifesto isso e raramente assim, achava que ninguém percebia isso? E essa ela é uma percebeu, maneira né? de pensar. Então, mas ao ler o livro, ela falou exatamente uma característica muito particular, né? Ou seja, da forma de eu brincar com as pessoas, da forma de eu me dirigir às pessoas que estava descrita lá no livro. Eu disse, caramba, então, sendo isso verdade, eu tenho esse hábito há pelo menos quase 200 anos. E aí por aí eu fui pesquisando, identificando também outras retropersonalidades, e aí vendo que o hábito de escrita, a tendência de jocosidade, hábitos de, por exemplo, brincadeira, trocadilho, então isso já tinha 300, 400 anos, então isso faz a gente pôr a mão na cabeça, caramba, então aquelas listas iniciais que tinha de trafares, trafores, que mostrava tais e tais hábitos ou comportamentos, elas tomam uma nova perspectiva, né? Então você, caramba, então eu sou assim há quanto tempo? Aí você começa a ter uma outra dimensão de como que você se manifesta realmente. Aí que vem a ideia depois dessa recalcitrância, né? Ao aprofundar na pesquisa biográfica, a gente vai identificando uma série de itens, de traços, de temperamento, que aí a gente vai reconhecendo como fixo realmente seu, algo que você comentou aí, acho que na fatologia, índole identitária. Então, aquilo que caracteriza realmente você enquanto personalidade. Agora, o seu verbete é neutro, né? Então, isso é positivo, tem lado positivo, tem lado negativo, né? Exato. Você identificou dos dois lados? Exato. Então, um dos motivos de dar ênfase e até o investimento na pesquisa é justamente pelo lado positivo de reconhecer traços de temperamento que te dão autoconfiança para você bancar esse tipo de pesquisa, né? Porque, de qualquer maneira, mexe com ego, mexe com a questão de tempo, atemporalidade, mexe com uma série de questões que, geralmente, às vezes, muita gente deixa mais no campo pessoal, né, de autopesquisa. Enquanto que eu, por exemplo, eu parti para a divulgação, para a publicação desses dados. Então, isso aí, por exemplo, eu tive que me basear nos temperamentos, na parte temperamental recalcitrante positiva, para ir levar essas informações adiante, divulgar, fazer debate, por aí e assim por diante, né? Bom, vamos passar então para as perguntas dos teletertulianos. Primeira pergunta. Ao verbetógrafo Roberto, professor Roberto, Pensenologia, página 24, segunda linha. Não há o risco da materpensenidade conduzindo os tactismos espontâneos, levar a automimeses desnecessárias? Como sair dessa situação com sucesso? Sim, é o que mais ocorre. Veja os casos mais públicos, por exemplo. O caso do... Quem tem mais vida pública? O artista, o político. Então, procurem fazer uma avaliação, uma análise serexológica dessas personalidades. Então, você vai ver que a tendência da abordagem, do argumento, ou a tendência de expressão
de interesses de vida, elas muitas vezes são reincidentes, são recalcitrantes. Então elas estão fixas ali, pelo menos algumas vidas, né, recentes, que a pessoa mantém aquilo. Agora, do mesmo tempo, aí tem um lado positivo disso. Você pode tirar proveito dessa situação. Como? Aí identificando a sua tendência temperamental, aliando o Trafor e vendo o que é que tem de novo. O que é que você, dentro desse meio todo, aliando a sua tendência, o seu trabalho, seja social, profissional, enfim, e o que é que isso está trazendo de novo, de incremento, o que é que isso está ajudando a você e as outras pessoas. Então, isso aí você pode tirar proveito. Por exemplo, a questão mesmo da área de atuação. Muitas vezes, a profissão, por exemplo, também os hobbies, os interesses de viagens, de conhecimento, muitas vezes são proporcionados pela índole que a pessoa tem, que isso é baseado numa série de vidas, né? Isso tem como lastro, como raiz, uma série de vidas que a pessoa já vem com aquela tendência. No meu caso, eu tive toda uma formação desde a infância com muita propensão a atividades ligadas à natureza, ou à pesquisa da história natural. Esse tactismo espontâneo que você chama é a mesma coisa que a memória implícita, que a neurologia chama? Não, tem um verbete que é o energotactismo. Acho que ele não está citado aí, mas eu defendi um verbete. Eu lembro desse verbete. Então, o leitor o teletertuliano pode consultar o verbete energotactismo. Então, nesse aí eu cito alguns exemplos, principalmente em viagens ou em biblioteca, encontro de livros, de quadros, encontro de trilhas, de locais, de ambientes. Então, pelo tactismo, ou seja, você vai num movimento espontâneo, natural, que você acaba encontrando com aquele assunto. Então, esse tactismo, ele se espalha nas mais variadas formas assim, e maneiras da pessoa se relacionar. Então, como eu falei, ambiente, livro, outras pessoas, o ambiente de trabalho. É mais próximo de sincronicidade, né? Mais próximo de atração dos afins, né? É a atração, além da atração dos afins. Então, a questão é a gente estar atento a isso para tirar um proveito positivo e não ir de modo inconsciente, né? Então, tá lidando com aquela profissão, está lidando com aquele trabalho, com aquele assunto, simplesmente pelo tactismo espontâneo. Isso aí é a mimese. Então, essa mimese aí não interessa. Mas é muito difícil, pelo que a gente está vendo, então, na consecutivos, os casos, todos de estudos em serexologia, é muito difícil a pessoa sair da trajetória consciencial dela, e o temperamento, ele surge desse histórico serexológico, dessa trajetória das múltiplas vidas. Então, se a pessoa está fazendo força para fugir disso, também tem alguma coisa errada. Entende? Não é o caso de fugir da sua própria história, mas é saber, procurar reconhecer, se tornar consciente e tirar algum proveito dessa situação. Porque onde que você vai ter mais trafor, habilidade, que é o que mais a gente usa na hora de ajudar as outras pessoas. A gente fala muito que a assistência é um recurso sine qua non dentro da evolução, mas essa assistência como que é feita? É com base em quê? Com base naquilo que a gente tem de bom para oferecer, né? E a gente tem de bom é o que a gente construiu ao longo dessas vidas. Então vamos estar bem atento a isso e tirar proveito do histórico serexológico. Eu estou com o seu verbete aqui, energotactismo, vou ler a definição pessoal, tá? Porque aí se o pessoal se interessar, ele procura o teu verbete. Então, está disponível na enciclopédia. O energotactismo é o movimento de atração ou reação por necessidade de acolhimento, envolvimento, segurança, refazimento, compartilhamento, apoio ou amparo energossomático por parte da consciência animal subhumano e quaisquer outros seres dotados de motilidade, quando estimulados pela sintonia pensênica com consciências ou ambientes afins. Então, o termo genérico aqui é a atração e a reação mesmo, né? Vamos a outra pergunta aqui. Fatologia, página 24, quarta linha.
Como podemos solucionar a estagnação da autoimagem e as autoilusões vindas de muitas retrovidas? Como quebrar este ciclo aparentemente infindável? Aparentemente infindável. Infindável. Não tem... Isso aí é que dá uma certa preocupação. É uma sensação que não vai terminar nunca, né? Não vai terminar nunca. É aquilo que eu falei, poxa, há quanto tempo que eu tenho determinado comportamento? A gente vai ver que esse tempo só dilata, né? Mas, quanto mais a gente pesquisa, a gente vai ver que 100 anos, 200, então 1, 2, 3, 4, 5 séculos, ainda é pouco dentro do nosso histórico evolutivo. Então, não que isso seja, né, a frase que consola, mas a gente precisa ter uma dimensão temporal mais adequada. Então, a gente, com a pesquisa em serexologia, a gente está reconfigurando, recalibrando essa visão de tempo. Então, quando a gente fala 1 milênio, 2, já dá uma diferença, assim, já tem algo que a gente possa reconhecer como bem diferente. Agora, dentro do tema aí, ó, estagnação da autoimagem. Muitas vezes é isso. Se a gente se fixar em determinados aspectos do temperamento recalcitrante, mas negativo, a gente está fixando uma determinada autoimagem negativa. Se a gente pegou e fixou em uma autoimagem positiva, pode também levar à autoestagnação. Exemplo, a situação a personalidade publicou, teve repercussão social em uma determinada retrovida. Isso aconteceu com a maioria, por exemplo, aqui. Teve publicações, teve vida social, teve vida intelectual ativa. Muitas vezes, pelo que observei, isso é uma tendência em geral, os biógrafos, há uma tendência das biografias ressaltarem determinados aspectos. Eu trabalhei aqui no ano passado, tem um verbete, o outro, metabiografia. Então, por exemplo, só do Newton, do Mendel, são 10 versões biográficas de cada personalidade. Entendeu? Cada biógrafo destacando algum aspecto. E a maioria desses aspectos são bem positivos e, muitas vezes, exaltados. Então, veja, se a pessoa, por exemplo, o Mendel, o Newton, pega, se reconhece, e aí vai identificando, né, se identifica como uma retropersonalidade. Se ele se fixar naquela imagem que foi passada pelas repercussões da época, pelo todo o contexto biográfico, ele vai ficar numa visão extremamente estagnada. Acima da realidade dele mesmo, acima da realidade dele. Vai se achar, né? Isso, e pelo contrário, tem os aspectos negativos também. Se ele pegar que foi místico, que foi isso, pegar um viés negativo também, ele vai se complicar. Então, veja, eu chamei isso de equanimidade da investigação. Então, a gente tem que diminuir as exaltações e também não olhar as descrições negativas com base com ênfase, com aquela ênfase também negativa. Então, tem um caso também em relação ao Humboldt, um dos figuras que ele mais conviveu, fez uma heterocrítica daquela, jogou o cara no chão. Então, eu falei aqui, acho que no verbete também, excerto retrobiográfico. Então, aquilo lá, se fosse fixar naquela descrição negativista, então estaria com a mão na cabeça até hoje, né? Então, acaba com a pessoa também, liquida, né? Com a pessoa. Então, nem um extremo nem o outro. Então, essa atualização da autoimagem é para a gente exercitar esse grau de isenção máxima possível de neutralidade ao observar o fato. Então, a neutralidade é de você em relação ao fato que aparece sobre você. Entendeu? Você está encarando aqueles fatos com uma certa neutralidade. Então, então, teve essas falhas e tal. Não, fez coisa positiva, tá, mas e aí, e agora? Então, a gente tem que ter essa ponderação. E o outro aspecto aí que ela falou, as autoilusões, né? E, bom, é o que está relacionado justamente a isso. Então, a gente cai em autoilusão se a gente perde o fio da meada dessa dosagem aí, tanto do positivo quanto do negativo. E como é que a gente pode fazer isso? Assim, melhorar, refinar isso? Expandindo a pesquisa. Então, se é retrobiografia, identificando as retropersonalidades, ampliando o seu levantamento biográfico e aí identificando
esses traços de temperamento. Aí a pessoa vai falar, mas se eu não tenho ainda uma retropersonalidade identificada, não tem problema, porque é autopesquisa. Então, é você agora, o seu temperamento está aqui agora. E o passadão dele a gente vai identificando, a gente vai reconhecendo com base no que a gente tem hoje. Então, se tem traço, por exemplo, militar, se tem traço religioso, se tem traço de misticismo. Então, os traços que a gente tem no nosso passadão, eles estão presentes hoje, eles apareceram de alguma forma. Tá? Desde a infância até aqui, tudo que a gente tem visto de pesquisa tem mostrado isso, que de alguma forma aquele traço apareceu. Nem que seja, por exemplo, indiretamente. Por exemplo, através de um local, um ambiente que a pessoa visitou. Um tipo de pessoas do assistido. Quem é a categoria de assistido dela? Então, vamos supor, estou totalmente isento, livre de militarismo. Mas aí, ao longo da história, teve contatos, teve gente da família, a maioria dos assistidos, boa parte de assistidos que aparecem na TENEPS, tem relação com militarismo. Estou dando um exemplo assim, qualquer. Então, isso pode ser com qualquer área. Então, veja, isso tudo é indício do nosso passadão. Não tem como a gente fugir. Então, do jeito que a gente está pesquisando conscienciologia, no pilar multidimensional, multisserial, serexológico, a gente não vai fugir disso. Então, a gente vai identificar esses traços presentes na gente. Professor Roberto, Parafatologia, página 24, quarta linha. Poderia expandir a reincidência do hábito retrocognitivo? Quarta linha. Página 24, quarta linha da parafatologia. Tem um verbete também do Pedro, que ele aborda hábito retrocognitivo. Mais esses detalhes. Mas a reincidência do hábito retrocognitivo é justamente a pessoa dar o flagrante, né, na medida que a gente começa a identificar as possíveis retropersonalidades, e estudando a biografia delas, a gente vai ver a importância do aprofundamento, né, e o detalhamento. A gente vai ver determinados aspectos de comportamento, de conduta, ideias, palavras ou frases que a pessoa citou. Muitas vezes você está repetindo aquilo. E às vezes é natural, por exemplo, a maneira que vem uma coisa bem espontânea, como que você se relaciona na rodinha de amigos, ali, conversando. Qual é o estilo que você brinca? Que tipo de brincadeira? Como é que é a abordagem que você faz? Isso, todo mundo faz isso no dia a dia, e é espontaneamente. Então, como é que é você? Então, procure dar flagrantes, como é que é você no social. Depois, como é que você senta? Como é que você tira foto? Né? Tem pose, tem isso, tem determinadas preocupações. Então, você vai, com o tempo, realizando esses flagrantes dos hábitos retrocognitivos. Tem outros, por exemplo, como é que é o lazer. Eu já falei aqui, profissão, né, área profissional e tudo, mas também o lazer. Os hábitos preferenciais de lazer, eles denunciam bastante a nossa recalcitrância temperamental ou nossos hábitos retrocognitivos. Professor, agora vem de Portugal, para você, Portimão, Portugal. Professor Roberto, Fatologia, página 24, segunda linha. Poderia aprofundar o ambiente da infância, insinuando a índole identitária da Consim? A gente tocou no geral aqui sobre esse assunto. O ambiente da infância aparecem muitos os tactismos. Então, tipo, a preferência de brincadeira, as companhias, qual é a média do conjunto dos colegas e onde é que é esse ambiente é mais ligado a quê? Como eu falei, mais ligado à religião, a militarismo, à natureza, por exemplo. Foi o meu caso lá. Então, sempre tem uma tendência que você é praticamente infugível, você não consegue fugir. É inevitável você lidar com aquelas circunstâncias, porque já está na sua holosfera. E aí funcionou o tactismo seu, né? De chegar naquela família. Exatamente. O que chegou na família, o ambiente que
que é ligado a questões de natureza e tudo mais. Então já há como predisposição. valor, como predisposição aqueles hábitos. Então, o ambiente da infância denuncia porque ele é algo recente. Então, por exemplo, se a pessoa não planejou a vida, ela fez aquela ressoma quase que automática, ali já vai denunciar também, se teve vínculo com militarismo, religião, enfim. Se a pessoa planejou a vida, também vai denunciar de qualquer forma, porque ninguém vai planejar uma vida só para chegar aqui e ressomar ali na chapa quente direto com um lugar que não tem nenhum nível de segurança para você. Então, veja, o nosso histórico serexológico, o conjunto de afinidades que a gente tem, ele serve não só para a gente estabelecer referenciais assim, de vida, valores, mas tudo isso dá segurança para a gente. Né? Então, ninguém vai ser bobo de querer ressomar num ambiente onde você não tem afinidade, não tem uma predisposição positiva, senão, como é que é? Ninguém vem aqui para estar arriscando qualquer coisa na vida, né? Então, quanto mais planejamento, mais a gente vai procurar encaixar dentro dessas afinidades. Alvetógrafo, Estrangeirismologia, página 24, segunda linha. O que é o temperamental bias? O que? Temperamental bias. Onde é que está? Temperamento, deve ser das bias, não sei. Sim. Ah, a bias. Não, em inglês fala bias. Estava itálico aqui? Não, mas não é latim. Esse, mas também é usado em inglês. Ah, eu peguei a tradução em inglês. Tá, não, esse aqui é bias. A bias também é um termo latim, é usado em inglês, também no português. Então, ela quer dizer o engano. É o auto-engano, o engano é relativo ao temperamento. Então, nesse aspecto, eu coloquei como isso na estrangeirismologia. Justamente o refinamento da autopesquisa temperamental, ele vai mostrar o que é auto-engano para você e o que não é. Então, muitas vezes, a nossa dosagem, por exemplo, se a pessoa fixar numa avaliação, na autoavaliação, com base no porão, então, por exemplo, o jovem teve aquela fase de porão ali, ele pega, faz uma autoavaliação do temperamento dele, das tendências, e ele vai achar que, né, pode ter sido, que tem um temperamento extremamente agressivo, ou isso, aquilo, tem uma visão distorcida. Então, a distorção sobre a visão, sobre a autoconsciência do temperamento pessoal, ela tende a diminuir com a questão da retrocognição. Porque você vai vendo realmente o que é excesso, o que não é, o que é mais verdadeiro. Então, a gente tem que comparar a gente com outros, né, com outras personalidades, não só a retropersonalidade, mas também com outras biografias. Então, a gente vai cria uma série de critérios de ponderação, para a gente dosar, né, o que tem. Então, eu falo em outro momento sobre os percentuais, né? Então, a gente tem que dosar quais são os percentuais que eu tenho daquele traço, seja ele positivo ou negativo, né? Então, se tem ironia, então eu tenho irreverência, tem ironia. Então, qual o percentual de ironia que eu ainda expresso em relação ao percentual de desrepressão ou de irreverência? Então, como é que é meu jogo nesse sentido? Então, vejo muitos trafores e trafares, eles são antagônicos, mas estão dentro da gente mesmo. Por exemplo, determinação e teimosia. Qual o meu percentual de determinação, qual o meu percentual de teimosia? Então, não adianta assim, não tenho mais, não sou teimoso. Não, eu sou muito teimoso. E às vezes a pessoa está confundindo determinação e teimosia. Então, esse refinamento é que tem que chegar. Então, um dos objetivos do VB é a gente procurar detalhar e ver a necessidade da gente ter um refinamento desse aspecto. Né? Em Pensenologia, página 24, segunda linha, poderia exemplificar o mater pensene explícito por meio dos hábitos comportamentais? Exemplificar o mater pensene explícito por meio dos hábitos comportamentais. Pensenologia, página 24. Então, difícil essa questão, né?
Mas o Mater Pensene é aquilo que você quase sempre se encontra pensando, ou preocupado, ou a forma de você avaliar, de você interpretar os dados que chegam até você. Dados que eu falo assim, a circunstância de vida, seja da área profissional, na área social. Então vão chegando os dados, as interações sociais, a tendência de resolver determinados problemas. Então, como é que você começa a raciocinar sobre um assunto, sobre um problema? É com base em quê? Que referenciais que você tem? Tá, aí, como é que você identifica isso? Então, o Mater Pensene, a gente vai identificando pelo flagrante. O flagrante, como você se pega preocupado com a situação, né, você está pensando, quer resolver determinado problema, e aí você se tem um encontra modus operandi ali, daquele né? modus operandi. Mas dá um exemplo para ela pediu um exemplo. No caso no meu caso, né, a questão de natureza, né? Então, eu tenho a tendência, sempre tive do histórico, de interpretar, de procurar entender as questões de natureza. Mas essa preocupação, ela se estendeu não só para o ambiente externo, mas também interno. Então, a minha natureza, ou seja, minha origem, como é que eu funciono e tudo mais. Aí que vem a questão do temperamento. Então, veja, mas o que me levou a chegar nisso? A chegar em pesquisa da retropersonalidade, personalidade consecutiva, temperamento. O que levou foi principalmente a curiosidade investigativa, porque aí eu fui identificando o que mais me motiva nas questões com a natureza. É chegar lá e ficar observando a praia, a lua e o rio. Não. Era a curiosidade de saber o que é, o que tem, como é que funciona. Entende? Então, a curiosidade da pesquisa em si. Aí, como eu estou me avaliando, eu vejo, como é que eu alimento tudo isso? Então, na hora que eu vejo uma arquitetura, por exemplo, um projeto, uma rua, uma cidade, outros ambientes, ou a maneira das pessoas se comportarem, se expressarem, eu procuro investigar ou entender como é que funciona aquilo. Então, no meu Mater Pensene está muito forte a questão da curiosidade investigativa. Então, aí, quando eu avalio tanto a autopesquisa que eu fiz, quanto o meu histórico na pesquisa da biologia, da ecologia, eu vejo que a curiosidade investigativa está em tudo ali. Ela está sobrepairando tudo, a maneira que eu olho e procuro investigar e identificar as questões. Então, veja que o Mater Pensene, é difícil a gente fugir dele. E agora a gente tem que ter os flagrantes de identificação. Como eu falei, área profissional, área social, a autopesquisa, como é que você se observa, se avalia. A heterocrítica também às vezes ajuda, né? A pessoa fala assim, você está sempre com esse pensamento, você não repara que está com aquele pensamento e o outro te mostra, às vezes. Exatamente. Às vezes você não está tão confiante com aquele aspecto. Não está lúcido também para aquilo. Não está lúcido e aí você tem um feedback positivo. Não, é isso mesmo, você está com isso aí. Roberto, principalmente quando esse feedback vem de gente da família, né? A gente que conhece isso. Você. Uma vez eu lembrei da minha filha, ela fez um comentário, falou assim, mãe, você sempre repete a palavra refinamento. E aí eu comecei a prestar atenção, caramba, né? Então tem palavras que a gente repete que não presta atenção, né? São detalhes. E eu achei muito interessante aqui o tema do seu verbete, porque ele dá várias linhas de abordagem. E eu fiquei pensando durante a sua exposição na questão assim, a gente tem as automimeses, tem robotização, tem intrafor, tem intrafar. Então, será que tudo é recalcitrante? Será que tudo será que o que nós somos hoje, que porcentagem você acha que nós somos hoje que tem um vínculo direto com o que nós já fomos? Se é que existe se é que tem como a gente identificar ou pensar a respeito, porque é complexo, né? Não, o percentual, assim, já posso assegurar. Assim, acima de 50% é. Será que é tudo isso, Roberto? Olha, eu diria quase chegando a 100%. Será que é tudo isso? Quando a pessoa está muito enrolada com mimese, mas veja, a mimese não é só a questão negativa, é a tendência da pessoa.
Entende? Não é Isso só é que é questão séria. Eu acho que tem que ficar claro para a gente que tem coisas... O que deu certo, a gente tem que repetir. Pois é. Entende? A Exato. recalcitrância Sim. é do positivo também. Exato. A recalcitrância é do positivo. Sim. Eu acho que os trafores é um exemplo disso, né? Os trafores que a pessoa conseguiu conquistar é a partir daí, né? Exato. E que pode vir. E eu queria te perguntar também, aqui na parafatologia, na última linha, página 24, na primeira, na última linha lá embaixo, você falou aqui a ativação da tela mental retromnemônica para a autocognição. Pela autocognição. Pela autocognição. O que você quis dizer com a tela mental? Aí é a questão do cair a ficha. Às vezes, dentro da pesquisa, quando você menos espera, ocorre alguma retrocognição, alguma lembrança, principalmente imagética. Então, a tela mental é quando vem aquela imagem que se refere ao passado. Então, muitas vezes, quando cai a ficha e você se reconhece como tendo aquele comportamento, aquela maneira de pensar, às vezes vem uma tela mental que se remonta, né, se remete a um determinado passado, a algum período passado. Mais uma pergunta. Quando a pessoa abre um portal de autopesquisa, no seu caso, você conseguiu identificar na sequência várias personalidades. Isso foi consecutivo, a primeira que abriu, ou foi uma série de sincronicidades? Não foi tão linear, não. Mas a tendência começou primeiro indícios da mais recente, mas depois abriu mais da mais antiga. São 3 personalidades que eu pesquiso, né? Então, mas eles estão mais ou menos numa sequência aí, tudo indica temporal. Mas começou mais recente, mas depois abriu o mais antigo. O último foi o do meio, por exemplo, que apareceu. Então, não é tão linear, não. Ok, obrigada. Na trinomiologia, página 25, segunda linha, poderia detalhar o trinômio cicatriz retrossomática, vinco ideativo e gatilho retrocognitivo? É o trinômio, né? Trinômio, trinomiologia. Cicatriz, isso. Então, tem relação com o que eu comentei agora. A cicatriz retrossomática é algo que a pessoa trabalhou isso no passado. Entendeu? Alguma situação, algum momento de estresse, alguma tendência que ela tinha no passado e que de alguma forma já melhorou aquilo. A cicatriz mostra algum nível de autossuperação. Então, por exemplo, a insegurança, a questão da comunicação pública, alguma dificuldade que a pessoa tinha que conseguiu superar aquilo. Isso remonta, por exemplo, ao vinco ideativo. O vinco ideativo por exemplo, como que a pessoa superou aquele trafar ou aquela dificuldade? Por exemplo, em relação à comunicação ou à interação social, algum aspecto nesse sentido. O vinco ideativo mostra quando que ela superou aquilo ali. Foi, por exemplo, que assunto, que temática que estava circulando que ela conseguiu, que ajudou ela a superar. Então, era em relação à pesquisa, era em relação à política, era em relação à arte, entende? Então, às vezes, teve algum assunto, isso faz a gente pensar na retrovida crítica, ou seja, aquela vida que ela conseguiu superar mais questões, mais coisas. Então, a pessoa teve ali a cicatriz, então, uma fase de superação. Teve um determinado assunto, uma ideia que ajudou ela a superar. E isso, quando a gente está hoje aqui, essa temática, esse assunto, esse tipo de gargalo que ela passou, pode ser um gatilho retrocognitivo. Pode disparar uma memória daquela fase, daquele momento que ela passou a superação. Então, isso aí parece que tem um encadeamento entre essas questões, sabe? Então, aquilo que a gente conseguiu, começou pelo menos, não falar conseguia, mas começou a trabalhar no passado, aquilo deixou uma marca positiva, então, um vínculo ideativo, um vínculo com aquela ideia, com aquela temática, e aí hoje você
pode usufruir ou pode desencadear espontaneamente uma retrocognição, lembrando daquelas circunstâncias. Então, sem maiores sofrimentos, assim, né? Porque está cicatrizado aquilo, você, né? entende melhor, assim, compreende melhor as circunstâncias. Muito legal. Em Mitologia, página 26, poderia discorrer sobre o mito das recins quânticas por meio das autorretrocognições? Tem a ver com essa ideia anterior. Então, a recim quântica quer dizer o quê? Quântico quer dizer mudança rápida. Então, o mito da recim quântica é a pessoa, por exemplo, achar que se teve uma retrocognição ou entendeu, né, reconhecer determinada personalidade, retropersonalidade, ela acha que pronto, aí agora superou. Eu entendi isso, eu vi isso, agora superou aquela situação. Então não é bem assim. Às vezes a gente passa vidas e vidas trabalhando determinados traços. Então é esse mito aí que cai, que igual, por exemplo, uma pessoa às vezes me questionou também, se você já sabe isso, por que não superou? Faz, né? Não, porque tem aquela questão, né, que o início da autossuperação é a identificação e a admissão daquilo, mas é só o início. Terapia, é só o início, né? Reconhecer muito chão tem que acontecer. Agora, né? Claro, quando você reconhece no passado, reconhece aqui, reconhece no passado, já dá uma abrangência maior. Agora, achar que aí identificou a retropersonalidade, que teve tal trauma, tal problema, e aí pronto, reconheceu, achou, curou. Então parece que é uma matemática bem elementar. Né? Assim, e não, é uma matemática mais complicadinha. Eu falo nesse assunto também, tem um verbete que é autocrítica remissiva. O autocrítica remissiva fala um pouquinho mais de detalhe disso aí. Roberto, parabéns, viu? Na página 25, sinergismologia. O sinergismo, motivação pessoal e expressão comportamental. E depois o segundo, que é o sinergismo, autorreflexão, autorrenovação. Você poderia explanar, por favor? O autorreflexão, autorrenovação, tá aqui. Então, a motivação pessoal, expressão comportamental, é esse sinergismo da pessoa realmente mostrando que está se encontrando. Aquilo que a gente estava falando antes, a pessoa às vezes querer negar o passadão, negar o histórico, não, eu preciso renovar e tal. Achar que tudo é mimese, e mimese negativa. Então a gente tem um histórico serexológico, e se a gente chegou até aqui, então está procurando estudar ideias avançadas, renovar, ser mais positivo em tudo que a gente faz, é porque a gente tem algum saldo positivo. Então não tem essa de ficar se vinculando, né, se martirizando por questões de erros do passado ou fraquezas atuais que a pessoa tenha. Então o sinergismo aí é que se você está se encontrando nesse sentido de reconhecer seus traços temperamentais, o que compõe a sua personalidade de fato, né, com base em fatos, ou seja, na realidade que você tem nessa vida hoje. Então, eu me reconheço assim, eu tenho essa tendência, eu tenho essa potencialidade. Então, eu tenho facilidade com pesquisa, eu tenho facilidade com arte, eu tenho facilidade com assistência aos outros. Então, a pessoa tem que reconhecer em si aquilo que a motiva, que faz sentir bem. Então, a expressão comportamental dela vai se ajustar a isso. Porque o comportamento, ele vem muito, um dos resultados que eu tenho visto bem claramente, que o nosso comportamento ele tem muito resultado do nosso temperamento. Então, na hora que você se afina bem, se reconhece os traços temperamentais de personalidade, os seus comportamentos vão ficar mais espontâneos, assim, naturais e potencializados, de acordo, ajustados com suas habilidades, o seu histórico que está ali. Aí o outro, autorreflexão, autorrenovação. Eu não vejo como ter renovação sem autorreflexão, né? Então, a autorreflexão que a gente fala, às vezes 5 horas é pouco. Tem a técnica das 5 horas, né? Mas às vezes é pouco. Tanto é que tem o laboratório aí da serenologia e tal. E tem aquela ideia também, né? Que se é um sinergismo, imagina, você faz autorreflexão.
e você tem predisposição à mudança, né, à reciclagem, ninguém vai segurar mais a pessoa, que vai potencializa essa tudo. Ideia da renovação, da não recalcitrância, né, porque esse sinergismo é positivo, né? Positivo. Quer dizer, a recalcitrância, se for, como a gente falou, se o temperamento for positivo, ele se fortalece, mas se for aí um temperamento negativo, você vai ter condições mais fortes para ajustar. Para ajustar com base no que você tem de positivo. Mas o Cleverson ia falar, né? Tem que ligar. Para cima. Aqui eu queria fazer uma pergunta na página 25, em trinomiologia, nos 2 itens finais. Você poderia ampliar sobre o trinômio, identidade para identidade, retroidentidade, e o trinômio holobiografologia, temperamentologia e autocogniciologia? Ok. Então, esse identidade para identidade, retroidentidade, é a tendência de se misturarem as coisas, ou seja, quem você é hoje, a identidade, na sua condição de consciência e a condição do passado, né? A retroidentidade. Então, há uma tendência de se misturarem as coisas. Então, é uma sensação meio que dessa pesquisa, que você tem uma hora que você já misturou tantos dados, porque não, é você, é ele, então é uma coisa só, porque você está estudando outra personalidade, mas ao mesmo tempo é você. Você ainda. Aí, não, mas o cara morreu, mas eu estou viva, então é consciência, é consciência, mas quando era consciência? Tem gente que reconhece você, tem lembrança de você pela condição de consciência. Então, isso tudo vai estar misturado ali. Então, não sei o que é vivo, é morto, é zumbi, o que é que você é. Então, tem hora que mistura tudo isso. Mas, assim, aí o temperamento tem que manter o mesmo. Então, você vai para o espelho, quem sou eu? É isso mesmo. Mas, Roberto, assim, quando você fez sua pesquisa sobre fazendo. Fazendo. E, assim, quando você viu, porque geralmente tem um programa da Discovery Channel que mostra a questão das ressomas, mas, assim, fala das crianças que têm as lembranças, que é mais fácil ter, essas lembranças são mais, como se diz, mais fidedignas, né? Uhum. Quando você fez essas pesquisas, você chegou a ter alguma lembrança do passado, ou foi algum livro? Não, como você teve essa confirmação? Para começar a pesquisa? Você fala para começar a pesquisa ou para chegar nos resultados? Isso, também chegar nos resultados. Não, você fala das lembranças. Primeira coisa, a questão da lembrança da infância ser mais fidedigna ou não, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, tem que ver, todo caso tem que estudar para ver realmente como que é o relato, sobre o que, e tem que ir lá investigar. Porque, afinal, a tendência da infância, a gente está com restringimento maior. Isso é o fato. Claro que, espontaneamente, podem haver os relatos e isso ser realmente verificado e chegar à conclusão de que realmente foi aquela pessoa. Mas, o que eu posso falar de lembrança, de reconhecimento, é que é um conjunto de fatores que me levou a chegar ao nível do reconhecimento. Então, tem sinalética, tem lembrança, tem um estudo do temperamento, tem estudo do comportamento, aí tem relatos, tem os fatos dessa vida relacionados a retrovidas, que são similares, encaixam um no outro, sincronicidades. Então, é um conjunto de fatores. Vou te falar, a memória é outro mito também que tem, que você começou a puxar o fio da meada, teve uma rememoração, aí pronto, aí clareou tudo. Não. Tem até uma fórmula que o professor Valdo fala que pelo menos para 10 rememorações para uma confirmação, mas ainda aí é básico, porque a gente, para ter mais confiança, a gente precisa ter mais. Assim, o ideal é recuperar memória próximo de 100%. Mas isso aí, eu admito que é difícil. É difícil a gente admitir chegar nessa rememoração integral. Então, eu estou admitindo com base nesse conjunto de fatores.
Então, tem sinalética, tem rememoração, tem projeção, tem clareaudiência, tem uma série de fenômenos que são convergentes. Então, como eu não posso trair, eu me sinto na condição de pesquisador de assumir a minha tendência temperamental coerente comigo mesmo, né, de pesquisador, eu não posso fugir aos fatos. Então, isso é que me levou a assumir essa condição, né, das personalidades. Então, todos os fatos e parafatos que eu levantei da pesquisa são convergentes. Não estou falando assim, são 100% dos fatos, não, mas a maioria, os principais. Tá? Claro que tem diferença entre uns e outros, mas a essência, o temperamento e o conjunto, vamos dizer, o parapsíquico envolvido, eles são indicadores de que realmente, de fato, é. Então, aí eu admito, né? Quer fazer pergunta? Sim, com essa, vamos dizer, um pouco de confusão que a pessoa tem em identificação, né? Deu justo na pergunta que ela fez antes, né? Qual é o percentual que você acredita que é de verificação do passado ou o percentual que você está aprendendo hoje, né? Levando em consideração o esquecimento passado, valioso como para não cometer erros em cima disso, porque o esquecimento passado seria para você ter uma nova oportunidade, né? Então agora eu acho que completou um pouco a resposta que ela fez antes também, assim, parecia um pouco, não, de lembrança do passado, sim, mas hoje na cultura nós temos, na verdade, você vê uma grande confusão de identificação. Você fica perdido, né? Você não se acha. Então, aí o estudo, a identificação, separação, é muito, realmente, precisa ser discutido isso, né? Essa distinção, agora eu vejo também do ponto de vista da maturidade, né? Então, essa fisiologia, por exemplo, analisa do ponto de vista somático. Então, a gente querer fazer determinados exercícios ou tarefas, igual lá, ser o velocista dos 100 metros. Se a gente não tiver aquele preparo somático, não adianta a gente achar, nossa, é legal o cara, poxa, fazer 100 metros em 10 segundos, poxa, isso aí é top, tal. Estou falando um exemplo bem da somática. Mas aí, por exemplo, a gente falando agora em termos de lucidez, poxa, é ideal o serenão recuperar a lucidez e tal, mas e aí, qual o preparo físico, energossomático, psicossomático e mentalsomático que eu tenho para encarar essa realidade, né? Encarar essa condição de ter uma lucidez mais integral. Então tem que haver um preparo. Eu não vejo outra saída de ter esse preparo sem pesquisa profunda e sem a interação, sem a publicação, sem a discussão, sem o debate, sem aprofundar isso. Aí eu acho difícil. Roberto, você acha mesmo que antes da dispersidade a pessoa pode realmente mudar o temperamento, assim, criar temperamento novo? Eu penso que sempre é trazido alguma coisa que a gente está melhorando o temperamento que a gente já tem. Aí eu fiquei pensando, o que faria mudar? Faria mudar assim, quando você, por exemplo, chega numa dispersidade, que aí muda tudo, porque aí você não tem mais o autoassédio, tá certo? E aí isso pode, sei lá, eu fiquei pensando, estou pensando isso agora no teu verbete. E aí, com a eliminação do autoassédio, é que aí você vai fazer, possivelmente, modificação de temperamento, porque, caso contrário, eu acho que você só é uma produção, uma melhoria daquilo que você já vem trazendo. Você não acha isso, não? Não sei o que você pensa a respeito. Tem uma lógica aí, se você enfatizando a questão da evolução autoconsciente. Mas tem um fator aí muito importante que tem a ver com a minha área, que é ecologia ou a mesologia. Entendeu? O meio onde a pessoa renasceu. Isso aí influencia muito, muito, principalmente quanto menos a gente tem autoconsciência, o autodomínio da própria evolução, ou seja, ter o controle ali, propiciar uma evolução consciente,
mais a gente sofre influência da mesologia. Sim, mas... Então vejo que uma mesologia ela pode ajudar e ela interfere muito na estrutura do temperamento da pessoa. Não, com certeza. Então, ela interferir... pode haver uma mudança interferir... em função da educação, por exemplo. Né? Uma educação muito detalhada, muito meticulosa, muito intelectualizada. Temperamento é a última coisa que muda, né? Então, mas veja, de uma vida para outra. Então a pessoa tinha uma vida mais espontânea, mais livre e tal. Ela vem numa determinada vida com educação muito meticulosa, muito... Sim, aí vem numa outra, seguinte, no meio de ciganos, efeito, ela vai voltar. Não, tudo bem, mas o efeito... Aí ela vai voltar a ser malevolente, entendeu? Então ela não mudou de fato o temperamento. Mas... Não. Tudo indica o efeito daquela vida... Se ela tem retrocesso, vida, ela não tem assumido ainda o novo temperamento. O efeito daquela vida, se ela teve uma vida positiva... 70, 80, 90 anos, que ela teve produtividade, teve efeito, teve repercussão positiva daquilo. Aquela vida com uma mesologia muito específica, aquilo vai dar ajuste no temperamento. Vai dar, acho que tem que ter algum... Sem dúvida vai. Agora, não é essa que você está falando... do nível lá já provocado, mas não, é de autoconsciência. Eu estou falando de autoconsciência. Que eu tô falando. Mas aí, como é que a gente chega nessa autoconsciência? Entendeu? Aí tem a ver com... a gente vai depender da mesologia, vai depender de uma série de fatores. Por que eu estou falando isso? A gente sabe que a gente já escreveu muita coisa, a gente já foi super intelectual, não sei o quê. E agora, você olha para a média, não é assim, não é assim, tem sempre uma... Então, assim, o temperamento, nessa vida intrafísica, a gente veio numa mesologia que pensou lá alguns itens, né, do nosso temperamento, que mexeu, que balançou e que afetou, por exemplo, aquela dedicação de grande pesquisador, de intelectual e tal. É porque aquilo está lá... inoculado, assim, no nosso temperamento, mas ainda não é um temperamento assumido mesmo. Você tem que comparar a mesologia de hoje e a do passado. Mas na hora, por exemplo, essa vida nossa agora é crítica, então daqui para frente, o que a gente conseguir agora, eu penso que a gente vai ter condições de autoconsciência para manter daqui para frente. Aí sim começa a mudança realmente de... Porque quando você tiver um não retorno... pode esquecer do percentual da mesologia. Uma coisa é a pessoa ressomar, aí vem aqui, tem toda a estrutura, tem um monte de gente pensando da mesma forma, e ali preocupado e tal. Então, aí você a pessoa sai, ressoma, vai lá para Garganta Olduvai, entendeu? Lá na África. Então tá aí ótimo. Chega ali. Tá ótimo. Então você está me ajudando na minha argumentação, Roberto. Porque assim, se você volta numa outra vida, numa mesologia menos favorável, se você não mudou de fato o temperamento, você cai de novo. Agora, se você mudou de fato o temperamento, a mesologia não vai... Está faltando percentual, Rosa, aí, eu acho. E o mapeamento. Tudo isso é um percentual. A gente está aqui num percentual, né, chegando aí a desperticidade em torno dela ali, alguns mais, outros quase chegando. Então, eu não a sei gente está nesse patamar aí. Tá, e aí nisso não tem garantia de que a gente, numa outra vida, vai chegar exatamente nesse mesmo patamar. Embora tende a manter. No entanto, os aspectos a serem trabalhados consciencialmente e socialmente podem ser outros. Né? Podem ser outros diferentes desse aqui. Então, você já acabou de fazer a sua pergunta? É difícil a gente prever. Eu queria fazer alguns complementos. Primeiro, o que é o temperamento? Porque tem uma série de detalhes que envolvem, né? E depois, realmente, como é que a gente vai identificar se a mudança efetivamente é uma mudança ou se é só um assentamento nisso que o Roberto acabou de falar, um assentamento ideal devido a uma mesologia otimizada. Sem dúvida, a gente aqui na Cognópolis tem um nível, né, bem acima de otimização, mas e aí? E ficando um tempo fora, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente não precisa nem juntar outras vidas, né? Basta a pessoa sair, vem aqui, investe, recicla, estrutura, e aí sai, fica 10 anos fora. Será que ela manteve?
Isso. E outra coisa, que aspectos de temperamento a gente está falando, né? Isso, exato. Está trabalhando qual? Então, esse ponto é um dos que eu tive que trabalhar e foi resultado também nesse verbete aí. Quando eu cheguei a fazer um roteiro de livro e fui colocar para o professor Valdo, assim, discutir, e aí, o que você acha e tal. Aí ele só destacou a questão do temperamento. Eu tinha colocado o temperamento em cada personalidade, né, que eu estudei, estava diluído lá. Não, mas eu estou abordando aqui em cada um. Tá, mas e a ênfase no temperamento? Aí caiu a ficha. Lá vai eu aprofundar sobre o que era o temperamento, né? Mas foi boa dica, porque realmente temperamento é um termo, uma expressão guarda-chuva. Até na psicologia é muito guarda-chuva ainda. Tem várias definições, mas uma definição básica é aquele conjunto realmente de características ou traços que fazem com que a personalidade seja identificada realmente na sua essência, ou seja, aquilo que é idiosincrático, pessoal. E aí eu fui levantar os indicadores de temperamento, eu cheguei a levantar mais de 300 indicadores ou facetas do temperamento. Ótimo. Dessas eu utilizei mais de 215 para efetivar o cotejo entre as personalidades que eu estudo, ou seja, comigo mesmo e entre elas. Então, são mais de 200 facetas de temperamento. Então, quando a gente fala assim, o temperamento mudou, mas mudou o quê? Em que qual percentual? Faceta, qual percentual? Entende? Qual faceta que mudou? Qual a faceta que está bem assentada? Qual a faceta que ainda é instável? Qual aquela que é negativa, que precisava ser trabalhada? O que a gente estava discutindo antes, que eu acho que eu entendi a sua pergunta, era que facetas de temperamento você conquistou numa vida. Eu acho difícil você conquistar um temperamento, uma faceta de um temperamento numa vida. Isso é acumulativo. Você vai acumulando, tem que ser acumulativo, percentuais, porque é difícil de você... E vai burilando percentuais. Aquilo que eu estava falando, determinação e a teimosia. Então, o percentual de teimosia está diminuindo, de autodeterminação está bem se assentando, o de ironia e de irreverência. Então, eu estou mais na irreverência do que na ironia, ou ainda mais na ironia do que na irreverência? Agora, de fato, eu acho que a imperturbabilidade do desperto já dá uma grande diferença nisso tudo. Não, o desperto está no meio do caminho aí. Então, ele tem... Ele já consegue ter uma visão do que mais neutra, aquele que estava falando isso. A neutralidade de enxergar os fatos. Você já observa tanto o aspecto positivo quanto o negativo com mais tranquilidade. Então aquilo poxa, é isso mesmo, é a realidade, uma visão mais realista. Já não fica mais assim a mercê da mesologia nem da extrafisicalidade, dos companheiros. Sempre lembrando isso, né, gente? Isso é muito importante lembrar. Tanto a faceta positiva do temperamento quanto a negativa. Porque se a pessoa ela fica entusiasmada ali com aquela faceta positiva, isso é muito comum. A gente vê, às vezes, na figura entusiásmica, né? Tanto o pesquisador, o cientista, o artista, o político. Então você vê o temperamento exaltado na faceta ali positiva. E às vezes tem a pessoa mais deprimida, ou com a faceta mais negativa. Então, tanto um extremo quanto o outro, não dá. Agora, Roberto, essa tua listagem fantástica de 300 itens, nós mortais, vamos ter algum acesso a isso? Como é que é? Sim. Parabéns! Já vai ser publicado agora, a maior parte, no livro. No livro deve sair desse mês para o outro ainda. Já está no forno. Qual que é o título? Então já vai sair. Vidas de Naturalista. Ótimo. A hipótese de... Como é que era? Ela está pedindo para você repetir, a Tânia. O título do livro é Vidas de Naturalista. A hipótese de personalidade consecutiva do Margraf, Steller e Humboldt. São os três naturalistas que eu pesquisei. Faltou um que eu conheço, mas tudo bem. E aí lá vai aparecer essa... Faltou um que eu conheço, mas tudo bem. Faltou um? Vamos adiantar um pouquinho, porque a gente está com muita pergunta aqui. Tânia, você pode fazer.
Depois é você. Aqui na fatologia, você botou um monte de coisa que me fizeram começar a pensar nas coisas do meu temperamento, né? A ideia é essa. E aí eu queria que você desenvolvesse. O primeiro item está na primeira linha. A reincidência de comportamentos primitivos. Em diferentes percentuais. Isso. Como é que é isso? É isso. Por exemplo, você tem agressividade ou não tem? Você tem afabilidade ou não tem? Entende? Por exemplo, então o primitivo aí seria a agressividade, por exemplo. Então, a gente tem agressividade em qual percentual? Então, às vezes, a agressividade em relação à própria energia, a determinação. Então, você expressa aquele comportamento agressivo, às vezes não só, né, com a mão, com a batida, com o murro, mas com palavras, por exemplo. Então, às vezes, não, eu sou super tranquilo e tal. Igual no meu caso mesmo. Então, eu me esforço para ser bem educado e tal. Mas, né, então, eu tenho testemunho. Às vezes, a agressividade, ela não vai sair do meio físico. Às vezes é só um sorrisinho irônico, já acaba com a pessoa. Então, às vezes, você pode desmontar. Então, como é que é isso? A brincadeira, pois é, o negócio na hora errada sendo agressivo. Dos percentuais. Aí que está o percentual, entende? Não. Aí, olha lá, essa agressividade não é igual àquela do militar que saca a arma e aponta para você lá. E não é igual a que eu tinha ontem, mas eu ainda tenho. Mas eu tenho percentual. Então, a cada vida ou ao longo da própria vida, eu não tenho, por exemplo, a mesma agressividade que eu tinha na infância, na adolescência. Então, consegui burilar isso aí. Então, veja, isso aí são os percentuais. Então, o que fica no temperamento, o que interessa para a gente é saber, de cada item desse, qual o percentual que eu tenho. Não é? Então, eu sou esse negócio, por isso que o pessoal fala muito de uma maneira muito genérica. Eu me sinto muito inseguro. Não sei, mas inseguro com o quê? Às vezes a pessoa tem um monte de trabalho, um monte de lugar, mas naquele aspecto ela tem uma deficiência, uma dificuldade, e aquilo gera insegurança. Mas a pessoa se acha insegura. Entende? Então, esse exagero aí, é que a gente precisa trabalhar. E o detalhamento do temperamento, ele serve justamente para pontuar esses percentuais. Então, aí com o percentual, entra naquele que você falou da desperticidade. Então, estou me olhando enquanto percentual. Não, eu tenho quanto de teimosia? Não, tenho 30, tenho 50, tenho 51. Antes da desperticidade, a gente tem desculpa. Não, foi a influência da mesologia, influência das minhas companhias extrafísicas. Depois da desperticidade, você não tem uma desculpa, é você que está ali. Exato. Né? Então, quer dizer, a reincidência tem relação com esses percentuais, né? Porque você vai diminuindo, por exemplo, a grosseria. Isso. 90% dos momentos de vida eu estou sendo grosseira. Agora eu passei para 40%, 20%. Exatamente. Está desaparecendo, zero, zero. Então, sem grosseria. Aquilo que eu falei do flagrante, gente, o flagrante é detectar essa manifestação, mas principalmente a reincidência é que denuncia a gente, viu, Tânia? Então, a reincidência de comportamentos é o nosso principal denunciante, né? Delator. O delator é isso aí. Acabou, Tânia? Não, tem mais, tem na quinta linha agora, ainda na fatologia. 2 itens, um na frente do outro. Os trejeiros insuspeitos e a reincidência das confluências. Por favor. Tá bom. Então, trejeito insuspeito. Isso. Isso que a gente acabou de falar agora sobre comportamento, né? Então, o comportamento, ele denuncia vários aspectos do temperamento. O trejeito insuspeito são justamente a manifestação desses comportamentos sem que você percebesse antes. E aí, com a autopesquisa, você começa a identificá-lo. Igual, exemplo, você vê a foto da retropersonalidade. Então vai ver como é que ela sentava e se escorava, assim, ou
a tendência... Ele até fez igual, né? Vocês sentiram, né? Então, veja, isso aí você vê o cara, aí você está pesquisando um monte de traços, um monte de características. Aí daqui a pouco você vê sua foto e vê a do cara e caramba, aí você não consegue mais esconder. Sentou igual, né? Aí sentou, pegou o copo, fez isso, o hábito que ele, por exemplo, caminhava, fazia trilhas. Então tem descrições dos biógrafos, que a gente tem que ser muito grato aos biógrafos, que são muito pontuais, né? Então, como que a pessoa fazia aquele comportamento. Aí você começa a reconhecer em você. Agora, a gente tem que estar atento a reincidências, né? E, às vezes, se possível, também filmar. Essa questão, hoje em dia, com a possibilidade de filmar a nossa conduta em várias situações, isso aí ajuda. E o outro é... Da frente, a reincidência das confluências. É isso que eu estava comentando em relação ao tactismo. Os tactismos, eles demonstram confluências. Então, você tem afinidade com determinado assunto. Então, com geologia ou com astronomia, por exemplo. E a tendência de ocorrer sincronicidades, situações, eventos ou viagens, sei lá, em museus, encontrar pessoas, encontrar obras que estão relativas àquele assunto. Como eu coloquei quando ele perguntou sobre como é que chega na autoconfirmação, como é que chega o autorreconhecimento. Então, justamente, um dos indicadores é esse aí, a reincidência de confluências, ou seja, mais pessoas falando, você encontrando livros, publicações, locais, tudo relacionado àquele tema. Tá ok, muito obrigada. Roberto, na página 25, Interaciologia, a última interação, curso intermissivo, Recim, Neoproex. Você poderia aprofundar com ênfase na Neoproex, se possível algum exemplo? Qual que é a temática? É o último item na interação, da Interaciologia. Interação, curso intermissivo, Recim, Neoproex. Isso. Geralmente o curso intermissivo é a fase onde a gente teve uma reflexão maior, né? Então, sobre tudo que a gente fez, a gente teve um acesso maior ao nosso banco de dados pessoal. Tudo indica que vai ser um padrão nos cursos intermissivos. Então, a Recim é a reciclagem intraconsciencial. Então, veja, você com um tempo maior, uma reflexão mais profunda, e uma reflexão com base de dados. Uma coisa, por exemplo, veja em uma área que você não tem muito traquejo. Não sei se, por exemplo, se você é mais da área pragmática, sei lá, da física, da engenharia, se eu te passo, faz uma reflexão aí sobre temas da filosofia tal. Então, vai ser um tema que você vai estranhar. Mas se eu te passar um tema para você refletir, e é com base nas tuas experiências, sei lá, se é da engenharia, sei lá, qual que for, você vai ter muito mais recursos, vai ter um trânsito muito melhor para fazer essa reflexão. Aí, o que acontece no curso intermissivo? Esse traquejo é a gente mesmo. Então, a gente começa a ter acesso ao nosso próprio histórico de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Aí, isso realmente dá um diferencial na Recim. A Neoproex, ou seja, a nova programação existencial, ela já vem com outra configuração, né? A gente já vem para a Ressoma com outra ideia, com outra perspectiva. Para cima, que livro. Só para finalizar, você acertou, sou da engenharia. Achei, então. Você é da engenharia? Foi um chute sem querer. Sentiu o tactismo, tactismo, tá vendo? Energotactismo. Roberto, professor Roberto, Interaciologia, página 25, segunda linha, poderia aprofundar a interação colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo? Onde é que está na... Interaciologia, página 25. Uhum. Isso, o colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Esses são os tipos básicos do temperamento, do estudo do Hipócrates, né? Sobre temperamento. Então, na verdade, o que é isso? Como eu estava falando, eu cheguei a identificar mais de 300 facetas, né, do temperamento.
E aí a gente tem 4, mas na verdade tem bem mais, eu acho, que de 300. Então eu cheguei a esses dados porque eu peguei alguns instrumentos de avaliação, inclusive conscienciograma, peguei verbetes. Então, na verdade, a gente tem muitas facetas. Essa definição aí, ela é... Tem uma tese tertuliana que pede para você dar alguns exemplos. Você dá alguns exemplos desses 200 ou 300 facetas. E tem uma infinidade. Então, por exemplo, como eu falei, agressividade, afabilidade, autoconfiança, a atenção, por exemplo, se a pessoa é atenciosa ou não, ativismo político, social, tudo isso envolve. Autofobia, então, por exemplo, que eu receio de ser abandonado. Autorresponsabilidade, autossacrifício, só aí com A tem um montão. Aí vem depois, comunicabilidade, competitividade, você é muito competitivo ou não? Compassividade, você é mais compassivo, cândido assim ou por não? diante, e aí né? E aí vai. Vamos seguir aqui que a gente tem muitas perguntas C, aqui. Né? Mas ficou claro aí, então, ficou temperamento hipocrático. Então, muita gente, eu sou sanguíneo, aquela mesma coisa, eu sou colérico. Mas quais são os 200 traços, pelo menos, que você tem de colérico? Entende? Então, tem que ver, é isso que a gente precisa chegar, nesse nível de refinamento. Eu estou um tempão mexendo com isso. Eu não tenho, vou dizer a você, tenho 100% autoconsciência dos meus temperamentos. Eu falo, agora eu estou sendo tal faceta. Então, não é assim. Então, nessa matemática a gente não chegou aí. A consciência não é matematizável. Pois é, então. Infelizmente. A gente tenta para poder se entender, né? Se fosse matematizável, seria moleza, né? Evoluir. Você estava mandando a gente em nós todos, né? Mas a consciência não é matematizável. A gente faz um esforço, né, com o conscienciograma, de aproximar, quase que uma metáfora, né? A gente dá nota, chegar àquela nota, assim. Sem isso a gente faz... a matemática ajuda aí, mas... É o esforço, né? É o esforço de se avaliar. Isso, aí... Mas, vou falar, não é frase consola, mas o que a gente tem visto, igual estavam perguntando aí, de reincidência, qual percentual e tal, é muita matemática que tem na retrocogniciologia. Né? Na serexologia tem muita matemática, porque... por causa das convergências, das confluências. Também concordo com você. Professor Roberto, em Pensenologia, página 24, final da penúltima linha, poderia relacionar os parapensênios com o tema do verbete? O parapensene e o lateropensene, por exemplo. Então, o pensene que tem origem extrafísica, né? Então, aí tem muita relação, porque a gente está representando aqui. A gente está na condição de consciência, mas nós somos estruturas ou seres multidimensionais. A gente recebe influência de ideias, falando em termos de pensene, a gente recebe influência de ideias extrafísicas o tempo todo. E aí, à medida que a gente começa a fazer a pesquisa serexológica, vão chegando companhias, por exemplo, a gente faz evocação. Um dos pontos muito sérios dessa pesquisa da serexologia é que a gente faz muita evocação e a gente precisa ter o traquejo, precisa amadurecer o suficiente para encarar de modo natural essas evocações. Então, o tempo todo a gente está sob influência, só aumenta as influências dos parapensênios, do lateropensênios. Agora, a questão é a gente manter um clima positivo, um ambiente positivo, para que essas influências pensênicas sejam cada vez mais positivas. Porque a tendência é a gente ser encontrado e ser buscado, mesmo a gente estando aqui, pelas consciências que te identificam extrafisicamente. Em Fatologia, página 24, penúltima linha, poderia discorrer acerca da extrapolação dos limites da heterocrítica? Tá. Esse ponto é muito importante, porque a heterocrítica, igual a Rosa comentou no início, é uma das fontes que a gente tem para reconhecer o temperamento. Então, essa extrapolação dos limites quer dizer o quê? Tanto aquele excessivo, que é exaltando os traços de sua personalidade, quanto aqueles que são mais críticos, no sentido de apontar falhas da sua personalidade, a gente tem que extrapolar isso aí. Então, por exemplo, se você recebeu uma heterocrítica,
destacando, mas como que você é vaidoso, parece que tem um rei na barriga. Então, o problema, a questão temperamental é a vaidade, entendeu? Aí você vai ficar lá, eu sou vaidoso, sou orgulhoso, você vai ficar girando em torno daquilo, ainda é uma abordagem simplista. Você tem que ir além disso. Então, qual que é a origem do traço do orgulho, da vaidade na minha estrutura de personalidade? Como é que é isso? Como é que eu manifesto? Aí sim, isso é extrapolação. Aí mesma coisa se for positivo, a intelectualidade e tal, você tem ideias originais, não sei o que, assim, aí você vai ficar, mesmo, cadê minhas ideias originais? Aí vou listar minhas ideias originais. Mas isso ainda é superficial. O problema é o que motiva, o que tem relação, o que explica a origem das suas ideias originais. Então, tá vendo? Extrapolou a heterocrítica. Em Parafatologia, na página 24, última linha, poderia elucidar os dejaísmos ideativos? Dejaísmos ideativos. Isso, é o reconhecimento de ideias já existentes. Por exemplo, como você reconhece, já vi essa ideia, já reconheci essa ideia. Alguém ia falar alguma coisa que era relacionada ao tema anterior? Binômio. Em relação com o tema do verbete, é o binômio irritabilidade e teimosia. Binômio, irritabilidade e teimosia. Com o tema do verbete. Isso aí mostra que está comentando com a Tânia em relação aos percentuais do temperamento, né? Nesse caso aí, é um temperamento mais nosográfico. Então, qual o percentual, o que você tem de irritabilidade e teimosia? Muitas vezes, elas são muito ligadas, porque a gente fica insistindo, às vezes, num aspecto ou num erro, em uma questão mais negativa, mais entrópica, e aquilo ali é que gera irritação. Você fica irritado, e aí você persiste, às vezes, naquele erro. Muitas vezes, não quer dar o braço a torcer, para uma questão de orgulho, outro. Então, pode ter N motivos, mas algo que eu observei que a irritabilidade, muitas vezes, tem a ver com a teimosia, e vice-versa. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Então, aí você precisa ver qual o percentual de cada um. Entende? Então, isso aí é um aspecto negativo do temperamento. Mas você, a sua pergunta, posso ir? Porque tem bastante aqui ainda. Depois, quando terminar aqui, a gente volta para vocês. Na Teoriologia, página 25, segunda linha. O que se pode falar a respeito da teoria da terapia de vidas passadas? É a famosa, faca de 2 legumes, né? Então, pode ajudar como pode complicar. Por quê? Em função da maturidade dos envolvidos. Então, tem que avaliar bem a maturidade do terapeuta e do paciente. Então, quem que está envolvido ali? Como é que está a situação? Porque se ela é provocada, terapia, muitas vezes ela é provocada a retrocognição. Então, tem que ver o quanto que o paciente está preparado, tem maturidade, tem estrutura, como a gente falou, física, em primeiro lugar, depois energética, emocional, mental, para trabalhar aquelas questões. Então, chegou a pessoa lá desestruturada, em depressão, numa fase crítica aí de estresse na vida. Aí a pessoa vai e vai fazer terapia de vida passada. Tem uma retrocognição, vai ver um ambiente muito pior e dramático do que é hoje. Aí pronto, a pessoa pode sair dali já pela janela, né, pulando. Então, isso aí tem que ter atenção e cuidado, porque tem que ter um preparo, uma atuação, tem que ver o terapeuta e o paciente, né? Como é que é a maturidade dos dois em relação ao tema. Em Paradoxologia, página 26, primeira linha, poderia esclarecer o paradoxo de a autodeterminação confundir-se com a teimosia? Isso. Essa eu acho boa. Isso que a gente estava falando dos percentuais, né? Então, muitas vezes a pessoa se acha, não, sou muito determinada e tal. Ela está sendo teimosa com um determinado assunto. Por exemplo, é comum se observar isso em debates, né? A pessoa quer vencer, quer fazer prevalecer o argumento dela. Então, muitas vezes ela está sendo teimosa e não tendo uma perspectiva contrária, né? Aceitando uma heterocrítica. Então, a gente tem que ver sempre os percentuais, como eu falei. Desses temperamentos que a gente tem, identificar aqueles que são
estabelece contrapontos, que é o caso de teimosia e determinação, a irreverência e ironia, e os contrastes, né? A seriedade e a jocosidade. Por exemplo, eu sou mais sério ou eu sou mais jocoso? Como é que é? Faz uma Então, confusãozinha. tem um percentual, né, de cada um. Fala o microfone. Eu sou mais, por exemplo, no Isso, caso, a segunda palavra não mais entendi. sério, sou mais sério ou sou mais jocoso? Jocoso. Eu tenho mais seriedade ou mais jocosidade? Obrigado. Na expressão do meu comportamento. Então, isso são detalhes que a gente tem que ir ponderando e colocando os percentuais. Professor Roberto, ela pede para você fazer um contraponto ou um ajuste, uma comparação, né, uma correlação entre um item da pensenologia com a tecnologia. O item da pensenologia é o mater pensene conduzindo aos tactismos espontâneos, que você já respondeu. Ela quer que faça uma correlação com as técnicas do espelhamento e a técnica do levantamento metabiográfico, que estão lá na página 25. Isso. O espelhamento é justamente esse exercício de você traçar o perfil de outras personalidades e procurar identificar em si se você manifesta aqueles traços, aqueles comportamentos. Posteriormente, então você vai fazendo esse espelhamento, é o que vai te permitir se reconhecer com mais afinidade ou não com aquela personalidade. E o levantamento metabiográfico é justamente as diferentes versões. Aí é quando você já identifica uma determinada personalidade que você tem mais afinidade. Então você vai ver as diferentes versões sobre aquela pessoa. Então, como eu falei lá, o caso do Newton, o Humboldt tem metabiografia também já escrita, mas a princípio toda retropersonalidade pode ser feita uma metabiografia, ou seja, identificar as diferentes versões que existem sobre aquela vida. E aí você vai comparar com a sua vida atual e ver, hoje, aquelas diferentes versões têm a ver com a estrutura, com a complexidade da minha personalidade, ou seja, as diferentes versões se encaixam também, entendeu? Porque tem a versão do cientista, a versão do companheiro, a versão do ativista social, a versão, entendeu? As várias facetas da vida da personalidade. Então tem que ver se tudo se encaixa com a pessoa. E o tactismo é justamente se naturalmente essas coisas chegam até você. Na hora que você vai pesquisando, se chegam assuntos, se você se identifica espontaneamente com essas questões. Apesar de você estar falando assim, outras personalidades, ainda não ficou claro para um determinado teletertuliano que ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se poderia falar um pouco mais sobre suas hipóteses de retrovidas que vem pesquisando. Se você não puder falar, você diz que não pode. Eu falei o título do livro, aí vai ter que aguardar mais um pouquinho o livro sair. Não, aí no livro você fala, você se expõe mais, é isso? Eu exponho uma biografia, uma análise biográfica de cada um, que é o Margraf, o Jorge Margraf, o Jorge Stella e o Humboldt, que é o Alexander Humboldt. Então faço a análise dos três e faço comparação, inclusive comigo mesmo, né? Então mostrando características, traços, enfim. Uma análise mais completa que eu pude fazer. Sim, mas aí ele está perguntando com a sua. Então, se você se dedicou a esses três, é porque você está pesquisando sobre os três, concordam? Sim, é óbvio, né? É autopesquisa, né? Sim. Eu acho que é porque não ficou claro para ele, por isso que ele perguntou. Qualquer coisa tem o verbete, excerto retrobiográfico, que aí eu falei um pouco Falou um pouco também. mais também, né? Então, professor Roberto, Neossinapsologia, página 25. As retrosinapses identificadas e reestruturadas. Pode exemplificar ou dar um exemplo de como fazer para acelerar as retrosinapses? Acelerar as retrosinapses? Se quer, assim, reestruturá-las, né? Eu acho que é isso. Retrosinapse é o mais fácil porque é a tendência, como a gente estava falando, a tendência da gente enxergar as situações, problemas, as situações de vida. Então, a gente tem um prisma conforme a gente
olha o mundo, olha... Então, esse prisma é retrosinapse. Ou seja, a maior parte da maneira da gente enxergar a vida, uma parte é educação, mesologia, mas uma grande parte é a paragenética, sim. É a maneira como que a gente encara a vida hoje, os fatos da vida. Agora, a reestruturação delas, eu destacaria alguns aspectos aqui. Primeiro é identificar ali algo em torno do mater pensandi, ou seja, sua maneira habitual de pensar. Trabalhar com bioenergias, porque sem a segurança bioenergética, a gente não consegue manter mudança de pensamento. Você consegue até identificar, eu tenho o hábito de pensar assim e tal. De vez em quando eu caio com esse hábito, né? Eu me vejo nesse hábito, mas sem o trabalho com bioenergias, a gente fica muito suscetível, muito na instintividade. E às vezes, com uma mudança para melhor dá mais trabalho, esse mais trabalho quer dizer o quê? A gente gasta mais energia com isso. Então, a gente precisa ter um autodomínio energético melhor. E mudanças de hábitos. Então, tem que ver os hábitos que a pessoa tem. Então, se a pessoa só falar que está mudando, que está trabalhando energia, assim, consegue sustentar esses novos pensamentos, nova maneira de ver o mundo, mas não mudar hábitos, ou seja, no dia a dia, o cotidiano, ou em casa, no trabalho, enfim, isso aí não rechaça ou salienta aquela mudança de retrosinapse. Não explicita, né? Agora, e sempre lembrando que, geralmente, o que mais interfere nisso é a psicossomática. Veja que eu falei de 3 aspectos, não enfatizei a psicossomática, mas ela está permeando tudo. Isso. Porque no nível evolutivo que a gente está, a psicossomática é um dos pontos mais suscetíveis. E a bioenergética ela é muito ignorada, mas a gente tem condições de, em pouco tempo, ou num tempo razoável, a gente dominar as bioenergias. Aí o desafio está em mudar a pensanidade. Álver Betógrafo, para a fatologia, página 24, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar as interconexões pensênicas entre a obra escrita e o seriexólogo? Tá, eu vou aproveitar isso aí, complementando uma outra questão que foi levantada, dos dejaísmos ideativos. Então, muitas vezes você está lendo a obra do passado, então da personalidade que você pesquisa, e vem ideias, aquelas ideias que ele escreveu explicam ideias que você tem hoje, ou a sua maneira de pensar. Então, muitas vezes você acha que tem algumas ideias inatas e tudo, na verdade, aquela pessoa já trabalhou aquilo há muito tempo. Igual o caso que houve quando eu li um dos livros do Humboldt. Eu li só o prefácio, aí eu fechei e disse, não, tá bom, por enquanto, nem vou mexer mais com isso, porque eu vi que as ideias, todas as ideias que eu tinha na adolescência, que me levou, por exemplo, a optar pela ecologia, querer estudar ecologia e tal, eu estudei já ecologia antes de fazer a graduação em biologia. Então eu vi que, depois de muito tempo, ao ler o prefácio de uma das obras dele, estavam lá todas as minhas ideias que eu tinha na adolescência ali, que me levou à ecologia. Então, caramba, eu achando que estava fazendo ecologia, porque ia... Era a ideia original, né? Total. Estava sendo diferente. Totalmente idêntico, né? Professor Roberto, Estrangeirismologia, página 24, segunda linha. Poderia comentar a straightforwardness na reciclagem do temperamento? Isso aí é a questão da straightforwardness, é a determinação pessoal, né? Então, é a força javalínica, como o professor Valdo fala. Então, na hora que a gente identifica essas questões, as facetas do temperamento, a gente tem que persistir muito, porque se a gente deixar pela espontaneidade, essas mudanças vão acontecer no ritmo bem no ritmo mais natural, aquela mudança gradual. Se a gente quer promover a mudança autoconsciente, a gente precisa de muita determinação, porque a gente tem que mudar uma série de hábitos. Veja, o temperamento está lá embaixo. Como eu falei, às vezes a gente identifica
uma faceta do temperamento, mas aquela ainda não está na raiz. A gente precisa chegar na raiz, aí depois que identifica a raiz daquele temperamento, a gente precisa fazer o movimento, o trabalho com as retrosinapses, ou seja, mudar aquela maneira de ver o mundo, de enxergar as coisas, e até chegar na mudança de hábito, né? Na mudança de hábito do cotidiano, o hábito profissional, enfim. Aí você vê que tem toda uma trajetória de reconfiguração. E a gente, para manter isso, chegar até lá, precisa bastante determinação. Professor Roberto, Fobiologia, página 26, poderia explicitar as imaturidades alimentando o medo do próprio passado? Isso, eu acho que é um dos motivos, até a gente estava falando, quando a gente citou a questão das crianças e tudo, a espontaneidade, né, de relembrar, muitas vezes, é porque a criança ainda não construiu os medos quanto ao próprio passado. Então, aquilo vem, então não tem muito crivo de racionalidade, e ela aí explica, fala com mais espontaneidade, eu vivi ali, fulano me matou, não sei o quê, então, e ela vai falando com mais naturalidade. Então, por isso que ocorre. Mas veja, boa parte dessa névoa de memória que recai sobre a gente é em função de toda essa... o que é o medo? O medo, em geral, é pelo fato da ignorância. Ele é muito alimentado pela ignorância. Então, como a gente tem ignorância do passado, a gente acaba reforçando essa defesa de não querer enxergar o passado para não, né, alimentar esse medo aí. Então, esse receio do que eu fiz, né? O que eu andei fazendo, onde que eu errei e tudo. Então, veja, a gente ainda tem muita preocupação com a autoimagem, com a segurança pessoal. Então, imagina, eu fiz tal coisa. A gente costuma falar, de carrasco a rei, né, de prostituta a rainha. A maioria de nós passou por praticamente tudo isso. Então, a gente tem que desdramatizar a questão da serexologia, encarar que foi guerreiro, foi feiticeira, foi isso, foi aquilo, e aí errou nisso, cortou a cabeça de um, cortou a cabeça do outro. Quer fazer sua pergunta agora? Não? Então, eu vou fazer mais uma aqui, depois você faz a outra. Gostaria que comentasse a frase enfática na página 27. Então, a frase enfática, ela enfatiza que, como eu estava comentando com a Tânia anteriormente, a reincidência é o nosso principal delator. A repetição, a reincidência de fatos, ela está denunciando aspectos muito arraigados da nossa estrutura de personalidade. Então, como eu falei, a idiosincrasia é aquilo que é muito peculiar, bem particular. Então, aí isso vai transparecer onde? Determinados hábitos, comportamentos, a maneira de falar, as ideias que têm afinidade, os grupos afins, as pessoas. Então, o nosso temperamento ele vai sendo revelado por isso aí. Tá? Então, não tem jeito de a gente fugir. Eu comentei, né, anteriormente. Então, por mais que a pessoa ache que fez muita besteira, cometeu muitos erros e tal, mas o passado dela, ela vai trazer algum aspecto positivo. Então, se ela chegou até aí e está procurando melhorar, está estudando, só o fato da pessoa ter estudado, ler, se comunicar, isso mostra que ela tem um histórico positivo. Não tem saída para isso. Não adianta falar. Se ela trabalha a cognição, fala, escreve, redige, teve educação, ela tem algum saldo positivo. Tá, e vamos ver o percentual disso. Né? E onde que aparece esse percentual? Vai aparecer onde? Hábitos, grupos afins, interesses, valores e por aí vai. Né? Essas perguntas aqui vêm de Madrid para você. Pensenologia, página 24, primeira linha. Poderia dizer de maneira pessoal qual seria a expressão do seu mater pensene? Você já falou, né? Deixa curiosidade investigativa. Tá, aí vou continuar aqui. Como definiria o temperamento de uma pessoa que pensa e busca todos os dias ser mais do que ontem? Seria isso mater pensene ou uma consequência dele?
Aí parece mais consequência, né? O Mater PCN vai chegar, você pode encontrar uma síntese para isso. Não sei se é renovação, reciclagem. Tem que ver. Agora veja, os fatos da sua vida que são confluentes com isso que você descreve. Procura encontrar uma ou duas palavras síntese sobre isso aí. Olha bem os sinônimos. E aí você examinando, faz uma série aí de sinônimos e vê os fatos de sua vida, desde a infância, a área profissional, os trabalhos de hoje, que são convergentes com essa temática aí que você identificou. Não sei se é questão da reciclagem, renovação, autopesquisologia, neofilia. Talvez. Autopesquisologia, você acha que é? Não. Que ela está querendo um novo, não significa isso? Autopesquisologia. Autopesquisofilia já é, ou autopesquisologia já é a especialidade, pode ser né? Autopesquisofilia também. Ou a neofilia, entendeu? A atração pelo novo, a novidade, a renovação. Então ela tem que ver o percentual que mais se destaca. Ela tem uma característicazinha de neofilia mesmo, de querer sempre o novo, né? Pode ser. Em sinergismologia, ainda complementando um pouco, em sinergismologia, página 25, primeira linha. Sinergismo, motivação pessoal e expressão comportamental seria a base do Mater PCN daquela consim de caráter obstinado? Não, de qualquer caráter até, a gente poderia falar. Se a pessoa está bem ajustada, ou seja, bem ajustada que eu falo assim, ela já reduziu os conflitos maiores em relação ao próprio temperamento. É muito comum a gente identificar as pessoas com conflitos em relação ao próprio temperamento. Igual a gente viu aqui, algumas perguntas, alguns casos apareceram. Por quê? A pessoa sabe que tem erros do passado, ou dificuldades, tem altas inseguranças e aquilo ali trava ou reprime a expressão mais natural dela. Então, a repressão que a pessoa sofre, uma auto-repressão, acaba inibindo a expressão comportamental mais sadia, e inibe a motivação pessoal. Então, se a pessoa mesmo... Gente, todo mundo tem coisa a ajustar, tem coisa a burilar. Então, se a pessoa encara isso com mais naturalidade e está motivada dentro daquilo que ela já tem, então ela vai embora, ela vai conseguir melhorar o resto e renovar. Agora, achei interessante que a outra pergunta dela é sobre maniologia, página 26, como você vê a profilaxia da nostomania? Então, se a gente estava achando que era neofilia, e ela me pergunta sobre nostomania, né, a profilaxia. Tem alguma coisa... É porque ela mora em Madrid, é brasileira, então tem alguma coisa aí que está... Tem que ver, né? Interferindo, né? A afinidade com a Europa já mostra que tem uma afinidade com o passado, né? Então, de qualquer maneira, a nostomania, porque a gente pesquisando retrovidas, muitas vezes a gente vai encontrar esse assunto do próximo verbete. Já faz a sua divulgação aí. Que é retroforma. Então, muitas vezes a pessoa encaixa, volta no ambiente. Isso é um exemplo. Como a retroforma tende a ser muito positiva. Então, a pessoa se sente bem, quer voltar às vezes, quase todo final de semana lá, quer visitar a retroforma com frequência e tal. E, de fato, tudo indica que eu mesmo fazia isso na infância, por meio de projeção. Então, veja, se a pessoa alimenta demais isso aí, fica evocando, é a nostomania. Então, querer se vincular a ambientes do passado. Então, tem que fazer o seguinte, a profilaxia, né? É essa isenção, essa neutralidade em relação a reconhecer que é positivo, é ótimo, é positivo, nossa, ó, energia, enche aqui, mas, nosso foco hoje é isso, estamos assim e tal. A gente tem que manter o foco atual, identificar o foco atual. Ela também pede aqui para você falar um pouco de cada uma dos itens da enumerologia. Só que são 7 itens, né? E a gente tem só 1 minuto e meio. Acho que o importante aqui talvez seja falar das índoles, né? Da importância, não sei. Não, com uma resposta, eu acho que ela vai captar aí. Identifique em você essas índoles, os percentuais dessas índoles. Então, muitas vezes, um erro que ocorre é isso, a pessoa, eu tenho a tendência artística, o outro, política. A maioria de nós, no nível atual que a gente está, isso eu posso também
colocar com tranquilidade, tem todas essas índoles aí. A questão é ver o percentual e o que prevalece hoje. Entendeu? Então, muitas vezes, até eu estava conversando com um amigo um dia desse, ele precisou evocar, fazendo a capa do livro lá, precisou evocar a índole artística dele. Ele é um cara extremamente da racionalidade, mental somático e tal, mas precisou evocar ali para resolver uma situação. E o cara foi lá e desenrolou. Então, eu brinquei, fez a vocação da faceta artística aí. Então, isso em cima do lance. Então, a gente é assim o tempo todo. Tá? Veja o que é que prevalece. Isso é que é a polivalência, isso né? Isso é a realidade consciencial no nível que a gente está hoje. Uhum. Olha, a gente... Olha, sempre que termina uma tertúlia com alguma... Ainda faltou uma pergunta dessa teletertuliana para ser feita, é sinal de que muitos outros verbetes desse mesmo, né, variações desse tema são necessárias ainda, porque esse tema está instigando aí as perguntas e as reflexões, tá certo? Então, a gente parabeniza você pelo verbete, aguarda os próximos verbetes, já tem um aí que você já fez até a divulgação, né? A gente pede desculpa a você que você não conseguiu fazer a sua pergunta e mais alguém que não tenha conseguido fazer. A gente agradece. Foi ótima a relação da teimosia com a determinação, que é um assunto muito a pensar. Então tá bom, a gente agradece a presença de vocês, agradece também a participação de todos os teletertulianos. A gente aguarda vocês nos próximos dias. Todo dia nós temos tertúlias, né, de 12h30 a 2h30. São vocês, tertulianos e teletertulianos, e junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam aí o nosso debate, né? Então, nós aguardamos vocês e passamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Cleverson com o 2º Encontro Internacional da Paz e eu mesmo com a Complementário. E antes nós teremos Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, venho agradecer a todos que têm nos apoiado até hoje. Pessoal, a sua colaboração ela é muito importante para a produção da enciclopédia e também para a manutenção do holociclo, holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. Parte desse recurso também é destinado para a compra de jornais, revistas e periódicos. Ao fazer a sua adesão, você terá acesso ao Holoserver, site de pesquisa da enciclopédia, realizará o download da última versão da enciclopédia e também temos a verbetomática, que também é uma nova ferramenta de pesquisa dos verbetes. Então, é uma ótima opção para quem está pesquisando e deseja também fazer o seu verbete. Obrigada a todos. E quem estiver interessado em fazer adesão, podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone o 45, o código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida a todos a participar do 2º Encontro Internacional da Paz, que ainda há tempo, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril. Esse evento conterá mesas de conferências, mesas de debates, painéis, minicursos, dinâmicas bioenergéticas, talk show e videodebate. E vamos ter também uma apresentação de uma pesquisa que é Interação, Pacifismologia, Enciclopediologia, da Enciclopédia dos Séculos da Luzes à Enciclopédia do Século da Lucidez, com a pesquisadora Eliane Manfroy. Maiores contatos pelo fone. Código 21 do Rio de Janeiro, 3153-7574, ou por Foz do Iguaçu, código 45-2102-1448. Ou pelo site www.iipc.org. Muito obrigado. O SAEC convida a todos a participarem do próximo complementário, que ocorrerá nesse próximo final de semana, de 17 a 19 de abril. Coincidentemente, esse é o complementário, a temática é temperamentologia. Vai ser feito um trabalho específico
através de pesquisas, pesquisando o uso do temperamento em prol da esperticidade, a identificação da raiz do temperamento e a aplicação de planilhas de avaliação do autotemperamento. Os EPICONs serão os professores Flávio Bononato, Mabel Teles e Eliane Stedley. Para maiores informações, por favor, procurar a recepção do CAEC. E o verbete de amanhã é o impacto gesconológico, especialidade em impactologia. E o verbetógrafo Marcelo Cover. Obrigado e boa tarde a todos.